pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos usar uma função no R para poder calcular a capacidade de troca catiônica do nosso solo. Mas aqui só introduzindo mesmo o que seria a CTC do solo, é a capacidade que o solo tem de trocar cargas. E quando ele troca cargas, ele acaba disponibilizando para as plantas nutrientes. Então é bem importante a gente fazer o cálculo do nosso CTC no nosso solo, né? Então, pessoal, alguns fatores eles influenciam, claro, nessa CTC, como o pH do solo e tudo, mas a gente não vai entrar em detalhes. Aqui é mais para a gente aprender a usar o R, a linguagem R, para poder resolver e otimizar os nossos problemas. Então, curta aqui esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e venha resolver esse problema com a gente. Então, para a gente calcular a CTC do solo, primeiro a gente faz a soma de bases. Então, seria, no caso do nosso solo, que a gente tem aqui o potássio, cálcio e magnésio, e a gente tem dois tipos de CTC. A CTC efetiva, que é quando a gente pega o pH atual do solo, mas a gente não vai fazer esse cálculo porque a gente não tem esse pH atual do solo. E tem também quando a gente faz a CTC total. A CTC total é quando a gente determina que o pH é igual a 7. Então, ela é a soma de bases mais o H+, mais o alumínio. Então, aqui a gente tem esses valores do nosso solo aqui e a gente tem que calcular o CTC. Então, vamos lá no R para a gente resolver esse probleminha. Então, pessoal, falei com vocês que a gente vai estimar a CTC do nosso solo através de uma função no R. É uma função mesmo, chamada função. Então, para a gente fazer a função, a gente vai usar o comando, né? O script function. A gente pode clicar aqui, a gente vai usar essa função. E a gente vai colocar o que na nossa função? A primeira coisa que a gente vai colocar é a entrada dos nossos dados, ou seja, o nosso input. Estou só escrevendo como que é a função. A gente abre chaves. Por quê, pessoal? Porque aqui a gente vai escrever o que a gente quer que ele faça. Por exemplo, faça tal cálculo. Então, aqui a gente vai fazer os cálculos. E os nossos cálculos, eles vão sempre remeter ao nosso input, com os nossos dados do nosso input. Então, você vai definir o seu input, quem é seu dado de entrada, e depois você vai fazer um cálculo. E após o cálculo ser feito, você vai pedir para ele retornar. Return quem? Você vai pedir para ele retornar a sua função, ou seja, você vai dar um nome para a sua função. Vou colocar aqui, ó, nome da função. E você vai fazer o cálculo, vou colocar bonitinho aqui. E você vai pedir para ele retornar quem? O cálculo que você quer. Então, sempre é assim, você coloca o nome da sua função, você coloca a entrada dos seus dados, você fala, olha, faz esse cálculo para mim e você vai retornar esse cálculo, eu quero o valor do cálculo. Então, como que seria isso? Vamos escrever a nossa função. Então, vamos lá. Nós vamos estimar, vou colocar estima CTC, minúsculo mesmo, igual, e vou colocar a minha função. Function. E aqui, pessoal, eu vou pedir para ele estimar quem? Eu quero usar alguns parâmetros. Quais são os parâmetros? São os parâmetros que a gente observou aqui nos nossos cálculos, que a gente precisa do potássio, do cálcio, do magnésio. Então, eu quero que ele estima esses parâmetros. Então, eu vou colocar lá, ó. Vamos colocar primeiro, né? Cálcio. Potássio, na verdade, potássio, cálcio, magnésio. Quem mais que a gente precisa? O alumínio e também a gente precisa do HAl, né? Porque aqui a gente tem o H mais AL. A gente não vai colocar o mais porque ele entende como uma soma, porque a gente já tem um valor específico. E aí a gente vai abrir as nossas chaves. E agora, a gente vai colocar o nosso cálculo. Qual que é o nosso cálculo? Primeiro, a gente vai fazer a soma de bases.
O que seria a soma de bases? A soma de bases é somar o cálcio, o potássio e o magnésio. Então, eu vou colocar aqui cálcio, o potássio, cálcio mais o Mg. E depois, ele tem que calcular para mim a minha CTC do solo. E quem vai ser a minha CTC do solo? Vai ser, aqui, ó, a gente pode olhar aqui, vai ser a nossa soma de bases mais o HAL. Então, vai ser o SB mais o H, na verdade, eu coloquei minúsculo, né? HL, do mesmo jeitinho que eu coloquei aqui. E eu vou pedir para ele me retornar quem? A minha CTC, eu quero que ele calcule a CTC do meu solo. Então, isso aqui é uma função. Então, pessoal, o que seria essa função, né? A gente pediu aqui uma função. A gente fala quem vai ser o nosso input, que são as nossas variáveis de entrada. A gente fala com ele qual cálculo que a gente quer que ele faça, ou o que ele quer que ele faça, e para ele retornar um certo valor, uma certa variável. Então, isso é uma função. Então, eu posso aqui dar um Ctrl Enter, e ele guardou a minha função aqui. Agora, pessoal, eu preciso falar quem? Os meus dados de entrada, eu coloquei lá o estima CTC, então eu vou colocar quem vai ser meu estima CTC? Aqui, ó, ele já coloca, estima CTC é meu K, CA, MG, AL e HL. Então, vamos lá olhar. 1,24, ó, na verdade a gente coloca 1,2, né? 4, o MG acho que é 2, o meu AL vai ser 8,8 e, por último, o meu HAL vai ser 37. Então, aqui eu vou dar um Ctrl Enter, ele já vai me dar um resultado. Então, vamos supor que a gente mudou para o nosso solo aqui, o cálcio do nosso solo já estava 5. Quando eu dou um Ctrl Enter, ele já vai calcular para a gente. Então, qual que é a vantagem de a gente usar a função? A função, pessoal, a gente tem a vantagem de otimizar o nosso trabalho. A gente não vai precisar sempre ficar fazendo o cálculo. A gente pode mudar apenas aqui nos parâmetros. Ah, mas se eu quisesse acrescentar outro parâmetro, você acrescenta aqui outro parâmetro. E aqui você vai ter que colocar o valor dele. Então, você vai colocar o valor do seu parâmetro. Então, é assim que a gente usa a função. A função serve para a gente otimizar todas as nossas variáveis, todos os nossos problemas. Então, a gente coloca aqui quem vai ser o nosso valor de input e a função está lá escrita, ela está lá armazenada para a gente. Então, toda vez que você for usar um solo diferente, você vem aqui e só troca essas variáveis. Você não precisa ficar fazendo o cálculo da soma de bases e depois da CTC. Ele simplesmente vai retornar a CTC para você. Tudo bem? Então, pessoal, se você quer acessar esses dados, você clique aqui no link ou entre em contato com a gente pelo Instagram, que eu vou disponibilizar os dados para vocês dessas aulas, tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida também, vocês podem chamar que eu venho responder. Tchau, tchau!